Gente, uma doença infecciosa aguda, que é transmitida por um vírus, extremamente contagiosa e é muito comum na infância. Estou falando do sarampo. E sobre o assunto, eu converso agora com a Normângela Barreto, que é infectologista. Boa tarde, Normângela. Boa tarde. Quais são as manifestações do sarampo? Bom, geralmente ele se manifesta mais na fase respiratória. É como se você tivesse um quadro gripal. Ele tem os olhinhos ficam vermelhados, a pele escarificada, mas tudo isso tem um período de evolução. Tá Que certo? período seria esse? Você tem um período de 4 a 6 dias para essa evolução e de 8 a 16 dias do período de contaminação até você se manifestar a doença. E por que é tão importante essa questão da vacinação enquanto criança? É porque como ele é uma doença basicamente que você contrai no ambiente de criança, ela é respiratória, ela é transmitida pelas gotículas que a gente chama de saliva ou mucosa. Então, quanto mais, mais cedo você vacinar, você previne essa doença na idade para posterioridade. E como é a vacina para o sarampo? Tem primeira dose, segunda, como é que está Você tem as vacinações da infância, que ela entra assim, no período de 3 meses, que você faz todo aquele calendário vacinal. E depois você tem o que a gente chama de renovação da cartelinha vacinal, que é a tríplice viral, que ela compõe a catapora, o sarampo e a rubéola. Isso é fornecido pelo Sistema Único de Saúde? Isso, exatamente. Ela está entre as vacinações obrigatórias da infância. E uma pergunta que eu sempre faço, se os pais, ou por algum motivo, enfim, perderam aquela cadernetinha da vacinação, ou não lembram se fez essa vacina no filho, se deu a vacina, como é que fica? Dá para atualizar do momento que você lembrou? Você precisa inicialmente fazer as sorologias para a gente ver se a criança tem imunidade, os anticorpos para isso. Por isso que a gente tem sorologias para rubéola, para sarampo, inclusive. E você tem esse quadro. Senão você faz a tríplice vacinal, que geralmente a gente faz no período da adolescência. O que acontece quando a pessoa já está com sarampo? Quais são os cuidados que ela tem que ter? É uma doença que limita? Muito, ela limita e ela também debilita muito a criança, no caso, né? No caso que você está falando, porque assim, como ela é mais prevalência, etária, mais na faixa etária, então ela debilita, ela tem as suas complicações, entendeu? A criança fica com febre muito alta, que mais? Os olhinhos ficam avermelhados como se fosse uma conjuntivite e as manchinhas no corpo, e vem as dores musculares, né? Aí quanto tempo para que tudo isso... No mínimo, acho que 10 dias a gente diz. Se não tiver complicações, né? Porque tem crianças que acontecem as complicações. Quais são elas? As maiorias que você pega são as pneumonias. Ela vai evoluindo para outras doenças. Isso, porque ela é basicamente uma de características respiratórias, né? Então, a pneumonia, a traqueite, as otites por causa da tosse, porque ela vem com tosse, coriza, prostração. Então, a criança debilita muito. E como é que é feito o tratamento para o sarampo? Sintomáticos, que a gente chama. Líquido, hidratação muita, antitérmicos e que a gente hoje em dia, pela Organização Mundial de Saúde, você faz a vitamina A, que é uma prevalência, porque a maioria dessas crianças que às vezes são acometidas por sarampo, ela tem um déficit nutricional. Então você expõe ela a outras doenças. Então a vitamina A hoje em dia é preconizada para o tratamento também. É possível a gente evitar o sarampo que não seja com a vacina? Tem outros modos ou a vacina é o único? A vacina é o único, mais seguro, né? Ela dá em torno de 95% de segurança. E também, por exemplo, vai que você está na casa de alguém, vai fazer uma visita, não sabe que aquela pessoa tem sarampo, aí acaba adquirindo a doença. Porque você só vai ter características específicas quando ela se manifesta. Até então você está naquele pródromo que a gente chama, que é a febre, o mal-estar. Agora, a criança com 48 horas de temperatura alta, acima de 38, é interessante procurar o ambulatório, o seu médico pediatra ou o seu infecto para reavaliar essa criança. Porque uma das características que determinam logo que é um sarampo, faz a diferencial das doenças exantemáticas, são as doenças que fazem as manifestações cutâneas, são as manchinhas que a gente encontra na bochecha, na língua, que chama-se manchas de cobre. Mas dá para confundir o sarampo com outra doença se não fizer esse diagnóstico correto? Porque, por exemplo, a gente pensa, eu estou com uma virose, aí daqui a pouco aparece você estava com dengue. Isso. Aí, para poder fazer essa distinção da dengue, da zika, por exemplo, também tem pintinhas no corpo.
Mas o sarampo, ele é específico? Ele é São específico, essas as características? Isso, ele vem com febre alta, congestão. É uma carinha, como é que eu digo a você, bem... Ela está congesta, como se nariz entupido, olhinho vermelhão, remelando muito. E as manchas, que são mais características, são maiores, que é da dengue, que é a rubéola, que é a própria zika. O sarampo pode matar? Sim, é uma das doenças infecciosas que mais mata. Inclusive mais pelas complicações, às vezes, né? E o governo, ele faz essa vacinação contra o sarampo quantas vezes por ano? Uma vez só? Tem um período específico? Geralmente essas doenças infecciosas que você pega, que a gente chama de verão, então essa é a época específica. Seria agora novembro, que você está com calor forte, o calor intenso, as crianças de férias, então seria esse período, né? De 8 a 28 de novembro, para você fazer a profilaxia para as férias. E quando é que se dá a vacina do sarampo? Qual é a idade? Você tem a primeira fase, que você faz quando a criança nasce, né? De 3 a 6 meses. Certo. E você faz a primeira dose, a segunda dose, 2 meses depois, a terceira dose, 2 meses depois. A cada 2 meses você faz. São 3 fases nessa fase. Nessa até primeira um ano. infância. Isso, na primeira infância. E depois, para fazer algum reforço? Você faz a tríplice viral, geralmente... Coqueluche. Rubéola e sarampo. Coqueluche não é uma doença que se fale muito, né? Pelo menos nessa região aqui. É porque ela é confundida. A maioria das doenças infecto-contagiosas você tem que ter muito critério para determinar. Porque você precisa ter avaliação hematológica com as sorológicas também. E o quadro clínico inicial. Aí, por exemplo, já sou adulta, não sei, inclusive, que se a minha mãe fez a vacinação correta, o que é que deve fazer? Qualquer posto de saúde tem a vacina para sarampo? Deveria ter, certo. Né? É obrigatoriedade. É uma doença de notificação compulsória, mas também de obrigatoriedade de você ter as vacinações. Aí não precisa ser só no período de campanha do governo? Não, pode ser qualquer época do ano? Exatamente. Com certeza. Vou viajar para alguma região que eu sei que lá tem, sei lá, notícias de surto. Isso. Tem que tomar com quanto tempo antes começa a fazer efeito? Você faça com 15 dias, porque ela tem um período de 10 a 16, 18 dias para você começar a ter a sua imunidade em dia. Normângela, como é que você caracteriza essa doença? É uma doença considerada grave? Não é? Crônica? Como é que é? Ela é uma doença grave, aguda, tá certo? E que você pode ter um controle se você as coisas simples e básicas. Nutrição na criança e os cuidados básicos da infância, né? E a questão de alimentação influencia também nesse período? Muito. As crianças desnutridas são as mais suscetíveis, né? Então tem que tomar mais o quê? Mais líquido nessa fase? Alimentação mais saudáveis, as frutas, né? O leite, que também é importante. Qual seria o recadinho que você passa para os pais aí, principalmente em relação ao sarampo? O sarampo você tem que ter em dia sua vacinação, seu cartão de vacinação da criança, os cuidados básicos, que toda é obrigação dos pais, como também uma alimentação regrada. Evitar deixar a criança comer o que eles querem. Hoje em dia a gente está deixando isso muito. Então, e na vigência de febre, procurar seu pediatra, seu médico e direcionar isso aí. Não achar que é uma simples virose, né? Simples virose, porque todo mundo sabe que é virose. Esse tal de virose, gente, são tantas viroses que nós temos que tem que ter cuidado. 48 horas de febre alta e outras manifestações respiratórias, corre. Faz seu examezinho, que é muito mais específico. E esse exame é o que? É o exame de sangue? O hemograma que você faz para você determinar se é vírus, se é bactéria, porque você pode fazer isso. E a avaliação a cada 48 horas. Ok, muito obrigada pela informação, viu? Obrigada a vocês. Tá aí, gente, não é bom brincar de jeito nenhum. A gente pensa que é uma coisinha simples, vai que acaba evoluindo, né?